que o Espiritismo confirma a pluralidade das existências? Parte 2. Continuando nossas explanações no entendimento da pluralidade das existências, precisamos observar desde o princípio de sua formação, para que consigamos traçar uma linha de raciocínio que nos leva a compreender a necessidade da pluralidade das existências, que sem elas, os acontecimentos de nossa sociedade ficariam incompreendidas. O espírito, como homem, tem sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais que uma existência instintiva e possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. E aos poucos, vida após vida, que a inteligência se desenvolve. Para compararmos, desde nossa primeira encarnação, percorremos as mesmas fases que vemos na vida corporal. Passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para alcançar, por uma sucessão de períodos, a idade adulta, que é a da perfeição, com a diferença de que não conhece o declínio e a velhice como na vida corporal, pois ela teve um começo, mas não terá um fim. Nossas paixões são um sinal de desenvolvimento, mas não de perfeição. São elas um sinal de atividade e de consciência do eu. Devemos avançar em ciência e em moralidade. Quanto mais o homem avança na sua vida atual, menos as provas seguintes são longas e penosas. Somente o negligente se encontra sempre na mesma situação. Avançamos gradualmente na hierarquia e não descemos da categoria que já alcançamos, diferente das existências corporais, que uma alma de um grandioso homem na terra pode animar o mais modesto artesão em uma próxima existência, e vice-versa. Herodes era rei, Jesus, carpinteiro. Depende de cada um apressar seu progresso, ou atrasar-se indefinidamente. Aquele que está convencido de que as atribulações desta vida são consequências de suas imperfeições, procurará garantir uma nova existência menos penosa. Algumas questões que levamos em consideração a respeito de encarnação, muito se pergunta sobre o que acontece com as crianças que desencarnam ou qual o sentido disso acontecer. Elas são espíritos elevados por não terem praticado mal? Estas e outras perguntas podemos compreender que quando uma criança desencarna, recomeça em uma nova existência, assim como todos nós. O fato delas não terem feito o mal também não fez o bem, e Deus não é isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque progrediu muito. A duração da vida de uma criança pode ser para o espírito, que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. Sua morte, na maioria das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Quando observamos a partir deste ponto de vista, se o homem tivesse somente uma existência e sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o mérito de quem desencarna em tenra idade, sem esforço da felicidade eterna? E por qual direito ficaria isenta das condições tão duras impostas a outra grande parcela da humanidade que sofre longos anos na vida corporal? Não estaria de acordo com a justiça de Deus. Devemos considerar, pela razão, que a infância não é um estado normal de inocência, pois se vêem crianças dotadas de questionáveis instintos, como astúcia, crueldade, instinto para o roubo, entre outros. Idade na qual a educação ainda não pôde exercer sua influência, e mesmo quando já um pouco crescidas, com bons exemplos dados por aqueles que com ela convivem. Os pais transmitem aos filhos somente a vida animal,
pois uma parcela da alma não é passada adiante. A ligação existente entre eles pertence à sucessão das existências em que foram colocados em convívio, sejam causas de simpatia ou antipatia, e no caso de não haver muita ligação, se deve por ser a primeira existência juntas. E à medida que cresce esta ligação, aumenta os deveres de fraternidade. O entendimento da doutrina da reencarnação diminui também a importância que alguns dão à sua genealogia, por haver casos que deparamos ao longo da vida de pessoas que conhecemos e de pronto parece que conhecemos de longa data. Alguns podem até se aterrorizar com esta afirmativa, mas muitas vezes essa importância, defendida por muitos, se baseia no orgulho, pois o que a maioria honra em seus ancestrais são os títulos, posição e fortuna. Alguém se vangloriaria por ter como antepassado um honesto sapateiro? Se gabaria de descender de um gentil homem debochado? Deus não regulou as leis da natureza pela vaidade. Então, dizendo ou não isso ser verdade, não impedirão as coisas de serem como são. Lembrando que devemos nos sentir felizes de pertencer a uma família, na qual espíritos elevados se encarnaram, sendo de grande valia o culto dos ancestrais, que ocorre em diversas culturas. Um povo também é uma grande família, na qual se reúnem espíritos simpáticos, pois os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Os pais transmitem aos filhos uma semelhança física, mas não uma semelhança moral, uma vez que têm almas diferentes. As semelhanças morais, que existem algumas vezes, tratam-se de espíritos simpáticos, atraídos em um mesmo convívio familiar pela semelhança de suas tendências. Os espíritos dos pais, por missão, exercem influência muito grande sobre o espírito do filho depois do nascimento, pois são eles que desenvolvem o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa, que se falharem, serão culpados por isso. Também nos levantando uma questão muito importante: por que pais bons e virtuosos nascem com filhos de natureza perversa? Este tipo de situação ocorre por pedido do espírito mais imperfeito, querendo bons pais na esperança de que seus conselhos o encaminhem em uma direção melhor, e frequentemente Deus concede seu pedido. Neste caso, os maus filhos são uma prova para os pais. A cada nova encarnação, definimos novos traços para nosso corpo físico, pois nossas qualidades se modificam muitas vezes. Os órgãos servem para sua manifestação e imprime sobre o rosto, e um conjunto de maneiras, um toque especial. Por isso, dissemos que os olhos são como espelhos da alma, ou melhor, é o rosto como um todo. E é assim que vemos, sob um envoltório mais humilde, expressões de grandeza e dignidade, enquanto que sob o vestuário de alguém de classe, às vezes percebemos expressões de baixeza e indignidade. Os conhecimentos adquiridos em uma existência não se perdem. Podemos esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guardamos nos ajuda em nosso adiantamento. Eis aí a origem de faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como línguas, cálculos, artes e etc. A perda de certas faculdades intelectuais também pode ocorrer, caso o espírito a utilize para o mal, ou ela pode permanecer adormecida em casos que este espírito precise exercitar uma nova faculdade, que com ela não tem relação nesta existência. O sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura
existe em todos nós. Mas o orgulho sufoca esse sentimento. Os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura com a superstição. Pois as crenças relativas à doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo, e apenas ao chamado da luz conseguiremos, enfim, nos libertar das amarras que as imperfeições de nossa pequenez nos impede de conhecer a verdade.